desista de desistir. Tem muita batalha, tem muita coisa que a gente não faz porque a gente começa a desistir muito. A gente desiste muito, a gente não avança, não faz, fica na zona de conforto. Então, a gente desiste de muita coisa. Então, o drive da desistência é: você precisa desistir de desistir. Desista de desistir. Esse é o drive primeiro aqui, pra você acelerar o teu resultado agora, acelerar a velocidade do teu crescimento em 2025. A gente acaba tendo muito medo, a gente acaba muitas vezes não avançando. Eu já tive muito medo em avançar, mas na verdade o medo é uma ilusão que a gente constrói, né, dentro da nossa mente, e esse medo ele destrói muito a realidade. Mas existe um medo biológico, que esse é bom. Por exemplo, tem medo, a gente vai cair, por exemplo, você tá num local, a segurança, ela depende do medo que você tem. Então, mas nós temos um medo lá profundo, que é o medo de morrer. Esse, no final das contas, é o medo biológico. Que tem como a gente eliminar esse medo? Não tem como. Então, todos os medos, eles vão estar interligados e vão levar no medo de morrer. Então, você vai precisar entender que esse medo você vai precisar controlar ao longo do tempo. Então, o medo, quando você tem muito medo, o medo faz você não governar, faz você não crescer, faz você não fazer as coisas. O medo, ele bloqueia você de avançar. Você precisa entender isso, que o medo ele bloqueia você de avançar, bloqueia você de ir para um próximo passo. A diferença de um humano, de uma pessoa que prospera muito, cresce muito rápido em um ano, daqui não cresce, daqui vai crescendo aos poucos, literalmente é a mentalidade. Essa mentalidade passa pelo nível de medo que essa pessoa tem. Pensa um objetivo que você tem muito grande. Esse objetivo que você tem muito grande, você não atingiu ele ainda porque você tem alguns medos para superar, para atingir ele. Então, a chave do medo é: você precisa realmente encarar o medo. Então, Rafa, como é que eu acho que eu não tenho medo? Vou fazer uma ilusão, vou fazer uma pergunta para você entender. Você é apegado? Apegado a alguma coisa? A pessoas, a carro, casa? Apegado a alguma coisa? Se você é apegado a alguma coisa, você tem medo. Você entra num quadrante de pessoa medrosa. É duro falar isso, né? Quando eu entendi essa chave do medo, eu comecei naturalmente a fazer ações para me desapegar de muita coisa. Vou dar um exemplo de ações simples. Olhei para o meu guarda-roupa, só ano passado acho que fiz umas 4 limpas de tudo que me sentia assim, olhava para, isso aqui, cara, é apegado, tem um sentimento. Eu fui doando. Por quê? Para eu destravar essa chave do apego. Então você vai precisar olhar para coisas que você é apegado e você vai precisar ou doar, ou vender, ou usar, porque às vezes está ali parado e você não usa. Então as coisas elas são feitas para você usar. As coisas elas são feitas para ser doadas, para ser usadas, para ser consertadas, para ser quebradas, enfim, para ser doadas, menos para ficar parado. As coisas são feitas para isso. E as pessoas você ama. Olha essa chave. As pessoas você ama e as coisas você usa. E tem muita gente que inverte isso, né? Tem muita gente que ama as coisas e usa as pessoas. E aí entra no quadrante da pessoa apegada, da pessoa que não vai para frente, da pessoa que tem medo de perder. Então, uma pessoa medrosa, ela anda com várias sementes no bolso e ela não solta essas sementes. Ela demora a soltar ou solta muito devagar. Aí sabe o que acontece? Ao longo do tempo, as tuas decisões são decisões pautadas no medo. E aí, você por segurança não solta, por medo na verdade, não é nem por segurança. E aí o que acontece? Você não aproveita as oportunidades, as coisas não andam e você justifica a tua zona de conforto por isso. Então, gente, essa chave do medo, ela é primordial. Para você acelerar o teu crescimento, você precisa desistir de desistir e outro, vai ter que superar os medos. E para superar os medos, você vai precisar encarar. E para encarar, você vai precisar desapegar das coisas.
E desapegar das coisas é usar as coisas, doar as coisas, consertar as coisas. Algumas coisas elas vão precisar ser desfeitas. Então essa chave ela é poderosa quando você entende essa chave do medo. E nada mais é, gente, que o medo é uma fé negativa. Para pensar, vê se não é um medo, não é uma fé negativa. Então imagina o seu negócio, você tomar a decisão com uma fé negativa. Aquela fé negativa faz com que você não cresça, faz com que você não dê um próximo passo, faz com que você não avance, faz com que você não conquiste as suas coisas. Então, você olha para o mercado, olha para o cenário, olha para tudo, menos para o teu negócio. Ah não, porque o mercado é isso, porque o governo que está isso, porque mudou o prefeito tal, porque mudou o cenário econômico do país. Gente, isso você leva em consideração, mas você vai ajustar a vela, vai ajustar o barco para você tomar a melhor decisão. Não para ficar com medo e não tomar decisão. Então, essa chave ela é poderosa quando você entende esse negócio. Quando você toma decisão pautada exatamente na visão. Então, para você acelerar o teu crescimento em 2025 agora, para você acelerar a velocidade do teu crescimento, você precisa ter uma visão. E essa visão ela precisa estar clara. Porque com a clareza da visão, você não vai tomar decisão no medo. Você vai tomar decisão com base na visão. Então essa é uma outra chave poderosa que você precisa entender. Pô, entrou 2025, estamos em janeiro de 2025. Qual que é a visão que eu tenho? Qual que é a visão do meu negócio? Qual que é a visão da minha vida? Qual que é o meu próximo nível? Essa visão, aí você desenhou essa visão, todas as tuas ações, a tua rotina do teu dia a dia precisa ser pautada para atingir essa visão. E não, quando você não tem clareza dessa visão, sabe o que acontece? Você toma decisão pautada no medo de perder. Gente, a chave que eu estou entregando aqui ela é poderosa, tá? Se você não tem claro a tua visão, o teu medo ele aumenta e a tua decisão é pautada nesse medo. A tua decisão ela é pautada nesse medo. Então imagina, você tomar uma decisão atrás da outra, decisões da tua vida pautada no medo. Cara, você acaba tendo muita dificuldade de avançar no teu negócio. Então, ou você encara o medo, supera ele, ou o teu concorrente vai te atropelar, as pessoas que estão do teu lado vão te atropelar. Você vai precisar acelerar. Vai precisar realmente acelerar. E para acelerar é ter uma visão clara de onde você quer chegar e tomar as decisões dentro do teu negócio com base nessa visão e não pautada no medo. Então, o medo nada mais é do que uma fé negativa. E o medo ele destrói qualquer ser humano, tá? O medo deixa faz você não ser o que está escrito na palavra, que é a imagem e semelhança do Criador. O medo, imagina, ser imagem e semelhança do Criador, Gênesis 1:26, está escrito lá na palavra. E aí, quando você tem muito medo e você toma decisão com base nesse medo, você está usando a fé negativa. O medo é uma fé negativa. Então, assim, o que é a fé? A certeza das coisas que você não vê. O medo é a certeza das coisas. O medo é a certeza das coisas. O medo não, a fé é a certeza das coisas que não existem. Então, se a fé é a certeza das coisas que não existem, o medo é a fé negativa, que você tem medo de algo que você nem viu, nem imagina se vai acontecer. Você cria uma imaginação na tua mente e você toma decisão com base nisso. Rafa, beleza, eu tô cheio de medo. Sabe por quê? Porque o teu ambiente, as pessoas que estão em volta de você, elas têm muito medo. Não tem jeito. Você vai precisar alterar o teu ambiente. Grupo de WhatsApp. Imagina agora, grupo de WhatsApp, um monte de notícia aí de Santa Catarina que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Claro, foi grave. Foi grave, ok? Só que a tua decisão não pode ser pautada no medo. Ela precisa ser pautada na visão, com base nos valores, nos princípios do teu negócio, nos princípios da tua vida. Então, Rafa, o que eu faço? Olha para a visão, aonde você quer chegar. Com base nessa visão é que você vai tomar a decisão da tua vida. Por exemplo, como é que você faz, Rafa? Eu hoje, por exemplo, eu tenho uma visão. E essa visão, ela me faz tomar decisão. E essa decisão, quando eu olho para essa visão,
eu começo a tomar todas as decisões do meu dia, desde o horário que eu vou acordar, desde que eu vou comer no café da manhã, desde a minha rotina do dia. Eu tomo as minhas decisões com base nessa visão, inclusive os mínimos detalhes. Isso faz o quê? Faz eu ter uma rotina onde eu fique mais feliz, onde eu faço uma rotina mais produtiva e entregue mais. Então, assim, essa chave que eu estou entregando aqui, ela é poderosa. O medo é a fé negativa. Medo é a fé negativa. Então imagina, a fé é a certeza das coisas que não existem e o medo é uma fé negativa. E você fica todo preocupado, não sabe o que vai acontecer. Então se coloque em desafios. Quando você se coloca em desafios, você vai superar esses medos. E naturalmente você vai para um próximo nível. Porque você só resolve o medo encarando esse medo. Não tem outro meio, você vai precisar encarar esse medo. E o medo ele é tão traiçoeiro, porque o medo ele destrói qualquer ser humano. O medo ele destrói qualquer ser humano. E você, em imagem e semelhança do Criador, como é que você vai ter uma fé negativa? Como é que você vai ter medo? Então assim, gente, quem já ouviu aquela passagem que o verdadeiro amor lança fora todo medo? O verdadeiro amor lança fora qualquer medo. Então, assim, você vai precisar caminhar, avançar, cumprir o teu propósito que você nasceu para fazer aqui. Ah, Rafa, mas eu não sei o que eu nasci para fazer aqui, então busca ele. Rafa, como é que eu faço? Você vai precisar participar de imersão, treinamentos, desenvolvimento pessoal, vai precisar ir atrás disso. Vai precisar se conectar com novas pessoas, pessoas que estão buscando crescer, que vão cumprindo o teu propósito. Porque se você não está fazendo isso, você está num bloco, num grupo de pessoas que têm muito medo. Pessoas que estão te limitando a crescer, pessoas que estão te limitando a ir para um próximo nível. Então você vai precisar ser extremamente intencional para sair desses ambientes. Se você não sair desses ambientes, você vai viver tomando decisão com base no teu medo. Você vai tomar decisão com base em tudo isso. Deus não te chamou para uma função ou um cargo ou uma profissão que você está fazendo. Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou para ter intimidade com Ele. É isso que Ele te chamou. Não é sobre um cargo, é sobre um encargo que você precisa. Não é sobre trabalho, é sobre um propósito. Então, gente, se você viver com medo, você não vai cumprir o propósito de Deus. Se você, mas eu estou lá dentro da igreja, eu estou ajudando, eu estou fazendo. Cara, vai chegar lá na frente, isso aqui, você vai falar assim, eu curei em seu nome. Aí sabe o que Jesus vai falar? A partir daqui, eu não te conheço. Eu já entrei em crise por causa dessa passagem, tá, gente? Eu já entrei em crise. Pô, o que ele vai fazer que não me conhece? Mas ele me conhece. E conhecimento é sobre intimidade, é sobre cumprir o propósito. Então assim, tem muita gente que não entende esse jogo que eu estou falando para vocês aqui. É profundidade que eu quero que vocês entendam, tá? Não é sobre cargo, não é sobre profissão, não é sobre ser isso, ser aquilo. Não, você é imagem e semelhança do Criador, é sobre o encargo que você tem aqui e não é sobre trabalho, é sobre propósito. E a tomada de decisão não pode ser pautada no medo, precisa ser pautada na visão. Pega essa chave, gente. Então assim, mas Rafa, por que eu sinto tanto medo? Porque normalmente você quer se defender de algo só que você precisa entender que lá no fundo é medo de morrer. Então você não conhece o pai que tem. Você não conhece o pai que tem. Então, gente, essa chave ela é poderosa quando você entender que você precisa tomar decisão sobre visão. Desde o início aqui eu entreguei algumas chaves para você. Desista de desistir. Essa foi a primeira. Então, depois de desista de desistir, tome decisão com pautada na visão. E se você está tendo muito medo é que você está no ambiente errado, você vai precisar trocar de ambiente agora. Então, troca de ambiente. Transforma o ambiente. Rafa, como é que eu transformo o meu ambiente? Você vai precisar estar com novas pessoas. Ir para novos lugares. Rafa, eu tô cercado, Cara, dá um jeito. Novos lugares vão te
te conectar com novas pessoas. Essas novas pessoas aqui, elas vão te conectar exatamente e vão te trazer novas ideias. Essas novas ideias vão te trazer novas ações e você aplicando essas novas ações vão te trazer novos resultados. Essa é uma chave poderosa, poderosa mesmo. Então, para você viver o extraordinário, sabe que está escrito em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Para você viver essa vida em abundância, para você viver uma vida extraordinária, que é extraordinária, é além, sabe, o extraordinário, algo além, não tem jeito, você vai precisar correr riscos. Eu nunca vi ninguém tendo um resultado extraordinário que não correu risco na vida. Então, para correr risco, você vai precisar encarar os seus medos. E para encarar esses medos, você vai precisar tomar decisão com base na visão, mudar de ambiente, mudar de pessoas, porque esse conjunto vai fazer com que você avance. Rafa, mas mesmo assim, ao longo da minha vida eu sempre senti muito medo. É porque você não foi aperfeiçoado no amor ao longo da tua vida. Você foi aperfeiçoado normalmente no chicote na infância. Acontece. Então você vai precisar mudar isso. O medo é uma semente e a terra dela é o teu cérebro. Então, os medrosos, né, carregam... Todo mundo que é medroso, tem esse medo, é como se fosse fertilizante. Então, gente, você vai precisar virar essa chave do medo o quanto antes. E eu falei que no início, o medo, ele faz você não governar, o medo faz você não crescer, o medo, ele te implica e te trava e faz você não avançar. E aí, Rafa, como é que eu tenho uma prova real se eu tenho medo ou não? É só olhar se você é apegado ou não, porque o apego, ele produz medo. O apego, ele produz medo, gente. Então, essa chave, ela é importante, você entender que o medo, ele fica dentro de uma frequência. Então, esse medo, ele cria um monte de história na tua cabeça, muita coisa que existe aqui dentro, e você, o que eu faço? Tu vai ter que superar esses medos, não tem jeito, ir encarando eles, estando em novos lugares, com novas pessoas, para daí sim você avançar. E aí, Rafa, o que eu faço? Troca de ambiente, se conecte com novas pessoas. Se conecta com novas pessoas. Então, assim, você tem muito amigo que ele semeia no teu cérebro ideias de medo. Você tem muito amigo, sim, que semeia isso. Por que você sabe disso, Rafa? Porque normalmente, se você estiver tomando as decisões certas, sem medo, você já estaria multiplicando, crescendo exponencialmente. Então, ainda estou travado, estou trabalhando com algo que eu não gosto. Não, eu estou trabalhando, mas é porque, tem que sustentar a família. Gente, é disruptivo o que eu estou falando aqui, tá? Mas é o que acontece. Então você vai precisar literalmente andar com pessoas que estão crescendo, que estão sendo disruptivas, que estão indo para um próximo nível, que vão fazer você superar o medo para acelerar, senão não adianta. Por quê, Rafa? Porque você tem uma capacidade geradora de riqueza ilimitada. Então, Rafa, como é que eu faço para crescer, acelerar o meu crescimento agora em 2024? Traça ação, traça primeiro a tua visão, onde você quer chegar, e com base nessa visão, você vai desistir dela, vai traçar toda a tua rotina com base nessa visão, vai mudar o teu ambiente, vai mudar as tuas pessoas, que naturalmente você vai avançar. Então, assim, Rafa, como é que eu resolvo o medo? Para resolver o medo, tem uma ação aqui, que é a ação positiva de enfrentamento. Você vai precisar se movimentar, sair do lugar. Saia do lugar, se movimente. Então você vai ter que ir para cima mesmo. E aí, você vai precisar, vou dar uma ação, conectar com uma pessoa nova toda semana. Toda semana. E quando você sair, começar a encarar, você vai errar muito, tá tudo bem. Você não está perdendo, você está aprendendo, que é totalmente diferente. Então essa é a chave. Ou você está ganhando, crescendo, ou você está aprendendo, você não está perdendo. Então, assim, você só perde se você ficar no mesmo lugar. E aí, quando você fica no mesmo lugar, o medo está te vencendo. Como é que você supera o medo? É avançando, é se conectando com novas pessoas, é indo para novos lugares.
mudando a tua forma de pensar. O que está escrito em Romanos 12:2? Não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para aí sim você conhecer com boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre sua vida. Como é que eu transformo a minha mente? Eu vou precisar, naturalmente, ter novas experiências com as pessoas corretas. Ou você está com um monte de pessoa que tem medo e só fala notícia ruim perto de você, ou você está com pessoas que vão te dar frio na barriga, mas vão te acelerar para você crescer. Para e pensa agora no teu ambiente. São pessoas que estão te estimulando aí para um próximo nível, crescer realmente, superar os teus medos, largar aquele emprego que você não gosta e cumprir o teu propósito de vida? Ou são pessoas, segura, não faz isso, não faz aquilo, né? Ou são pessoas que estão te travando, são pessoas que estão te colocando medo? Olha para o teu ambiente. As 5 pessoas que mais você tem conexão, elas estão te travando ou estão te levando para um próximo nível? Elas estão te puxando para baixo ou estão te levando para cima? Gente, essa chave é poderosa que eu estou entregando aqui, tá? Então, sim, você vai precisar avançar, sair do lugar, estar com pessoas diferentes. Ou você está junto com pessoas que estão crescendo, que estão te levando, te empurrando para ir para um próximo nível, ou vocês estão com pessoas que estão te limitando, estão te deixando com medo. Desista de desistir. E para superar os medos, você vai precisar ser desapegado. Por quê? Quando você desapega das coisas, você cresce, você prospera, você aumenta a tua velocidade. Porque a chave é o apego. Se você é apegado, você é medroso. Se você é desapegado, você é corajoso. E o apego, gente, você precisa ser apegado a quê? A nada. A nada, literalmente. Porque as pessoas você ama e as coisas você usa. As coisas você usa. Então as coisas foram feitas para serem usadas, para serem descartadas, para serem doadas, para serem quebradas e consertadas. As coisas são feitas para isso, não são para ficar parado. Então ou você usa as coisas, ou você doa, vende, enfim. E as pessoas você ama. As pessoas você ama. As pessoas você sente amor e misericórdia. Pega essa chave aqui que ela é poderosa.